Você já sentiu que mesmo dando tudo de si, o mundo simplesmente vira as costas na hora que você mais precisa? Eu senti, no momento mais frágil da minha vida, quando tudo o que eu precisava era de um único dia, um único gesto de empatia. Eu fui descartado como se fosse nada. Minha mãe, minha única família, faleceu de forma repentina. Uma ligação fria, de madrugada, mudou tudo. E no dia seguinte, enquanto eu tentava lidar com a dor e os trâmites do enterro, meu telefone tocou. Era da empresa. Achei que fosse apoio, mas não. Era cobrança. Você vai vir ou vai abandonar suas responsabilidades também? Aquilo me destruiu por dentro. Passei a vida inteira construindo minha reputação naquela firma. Chegava antes de todos, saía por último. Nunca reclamei de metas absurdas, nem das cobranças constantes. Quando meu chefe levantava a voz comigo na frente dos outros, eu abaixava a cabeça e seguia. Mas naquele dia, naquele único e maldito dia, eu precisei me ausentar, precisava enterrar minha mãe. E por isso, apenas por isso, fui com justa causa, como se eu tivesse feito algo criminoso. Como se minha dor fosse um incômodo para o cronograma da empresa. E o pior, não teve conversa. Não teve aviso. Foi uma mensagem. Você está desligado por abandono de posto. E eu, que nunca faltei. Eu, que sempre aceitei dobrar sem reclamar. Aquela humilhação me afundou. Dormi dias no chão do quarto, sem energia para me levantar. Senti raiva, vergonha. E acima de tudo, senti que o mundo era injusto. Mas o que eles não sabiam é que minha mãe não tinha ido embora, deixando apenas saudade. Ela tinha deixado um legado e uma carta escrita de próprio punho, meses antes da partida. Dentro dela, havia uma chave e um nome de contato. No início achei que era só mais uma das mensagens emocionais dela, típicas de mãe cuidadosa. Mas não. Aquela chave me daria acesso a algo que mudaria tudo. Um imóvel, uma empresa, uma oportunidade real de renascer. E foi com isso. E com toda a dor que me forçaram a engolir, que eu comecei a construir meu retorno. Silencioso, lento, mas implacável. E hoje, os mesmos que me demitiram por não ser comprometido batem ponto no meu nome, e cada reunião que eu conduzo, cada decisão que eu tomo, é um lembrete de que subestimar alguém pode ter um preço alto demais. Quando essa pessoa perdeu tudo menos a vontade de vencer. Quer saber como eu virei o jogo e herdei o império silencioso que eles nem sabiam que existia? Fica até o final, porque essa história não é sobre vingança. É sobre justiça. Mas do jeito que a vida cobra, com juros. E antes de começar, comenta aí de qual cidade você está assistindo. E já deixa o like, porque você vai se surpreender com o que vem pela frente. Meu nome é André, e por mais que hoje eu assine documentos importantes com uma caneta de ouro e estacione no mesmo lugar reservado da diretoria, nem sempre foi assim. Na verdade, eu nem sequer era visto. Eu era só mais um entre os 32 funcionários do setor de logística da empresa, que hoje carrega meu nome na fachada. Entrei lá com 22 anos, recém-formado, cheio de dívidas da faculdade e com a esperança de crescer. Não. Buscava status, só estabilidade. Todo mundo dizia que aquele era o tipo de lugar que você entrava e se aposentava. E eu acreditei. Durante mais de 10 anos fui o tipo de funcionário que qualquer gestor sonha. Pontual, responsável, obediente e, acima de tudo, leal. Aguentei calado muitas coisas que hoje, olhando para trás, me dão até vergonha de lembrar. Trocar o horário do almoço por horas extras sem pagamento, cobrir erros dos outros para não deixar o setor mal na fita, ser cobrado em voz alta e elogiado em silêncio. E mesmo assim, eu sorria, porque no fundo, acreditava que tudo aquilo seria reconhecido que a empresa era uma família. E que eu fazia parte dela. Só que nenhuma família te abandona no seu luto. Minha mãe sempre foi tudo para mim. Pai, mãe, conselheira, motivadora. Quando eu tinha 8 anos e ela perdeu o emprego, vendia doces, no ponto de ônibus enquanto lia livros de contabilidade emprestados da biblioteca pública. Anos depois, com muito esforço, ela conseguiu montar uma pequena assessoria contábil na garagem de casa, atendendo os vizinhos. Foi ela quem me ensinou a nunca desistir, a ter ética e a respeitar o trabalho dos outros. No dia em que ela foi internada, liguei imediatamente para o meu chefe e avisei. Disse que estava preocupado, que talvez precisasse me ausentar se a situação piorasse. Ele apenas respondeu com tenta manter o foco. 2 dias depois minha mãe partiu e o Decibel. Liguei de novo. Expliquei que precisaria viajar para o interior para cuidar do velório e do enterro. Nenhuma palavra de apoio, nenhuma sugestão de afastamento. Só você tem que resolver isso rápido. Eu não sabia o que doía mais. A perda ou a frieza de quem eu acreditava ser minha segunda família. Fui mesmo assim. Peguei um ônibus de madrugada, cheguei no interior com o coração apertado
e a alma em frangalhos. Enquanto organizava tudo no cemitério, meu celular vibrou. Era uma mensagem automática do sistema da empresa, informando o desligamento por ausência injustificada. Simples assim. Nenhuma ligação, nenhum aviso, só uma notificação gelada como o mármore que cobria o túmulo da minha mãe. Aquilo me destruiu. De volta à cidade, passei dias em silêncio. Me sentia um fracasso. Sem emprego, sem mãe, sem norte. Até que, enquanto organizava os pertences dela, encontrei uma pequena caixa com meu nome. Dentro, um bilhete escrito à mão. Se um dia o mundo te virar as costas, use essa chave. Você vai saber o que fazer. Na hora, pensei que fosse só mais um gesto simbólico dela. Mas logo percebi que havia algo mais. Algo grande. E essa descoberta me tiraria do fundo do poço, direto para uma sala de reuniões onde eu não apenas teria voz menos eu daria ordens, mas... naquele momento, eu ainda não fazia ideia do que estava prestes a descobrir. A chave era antiga de metal esclarecido, com um número gravado 1937 na lateral. Uma etiqueta desgastada com o nome de uma empresa de segurança patrimonial. Levei alguns dias até encontrar o endereço. E quando cheguei lá, parecia um prédio esquecido no tempo. Uma recepcionista idosa, com olhos de quem já viu muita coisa, me atendeu e, ao ouvir o nome da minha mãe, ficou em silêncio por alguns segundos. Então chamou um homem que me conduziu a uma sala com uma porta blindada. Lá dentro havia uma espécie de cofre vertical. Quando a chave girou, a porta rangeu como se não fosse aberta há décadas. E o que havia ali dentro mudou tudo. Envelope pardo com o logotipo de uma empresa que eu conhecia de longe. Mendes e Lacerda Investimentos. Um conglomerado financeiro com filiais em 3 estados. Dentro do envelope, documentos, contratos, participações, assinaturas da minha mãe. Ela era sócia oculta. Não só disso, havia também registros de um antigo processo societário. E o mais chocante, um termo de transferência de cotas que me colocava como o único herdeiro legal daquela participação. Em outras palavras, eu agora era dono de 27% de uma das empresas mais influentes da região. Mas isso não era tudo. Havia também uma carta datilográfica, endereçada a um advogado. Era uma instrução direta. Se algo acontecesse com ela, esse homem deveria me acompanhar em todo o processo de transição, com sigilo absoluto. A princípio, aquilo me pareceu absurdo. Por que ela nunca me contou? Como ela conseguiu entrar num negócio desse tamanho sem eu saber? Só que minha mãe sempre foi mais estratégica do que eu percebia. Segundo o advogado, que ainda estava vivo e atuando, ela tinha sido contadora da empresa anos atrás. Descobriu uma fraude interna e, ao invés de denunciar, negociou sigilosamente sua entrada na sociedade em troca do silêncio. Era um acordo arriscado, mas que ela usou como garantia para o futuro. E esse futuro era eu. Ela deixou tudo organizado para que quando partisse eu pudesse assumir minha posição sem precisar provar nada. O advogado foi incisivo. Eu tinha o poder legal, mas precisava de inteligência emocional. Se aparecesse de forma brusca, me destruiriam. Então, fiz exatamente o que ela faria. Observei primeiro. Me infiltrei discretamente no setor de auditoria interna da Mendes e Lacerda, usando um nome fictício. Passei meses entendendo como a empresa funcionava, quem mandava de verdade, quem fingia mandar, e foi aí que veio a segunda reviravolta. Descobri que a Mendes e Lacerda era a holding que controlava a empresa que havia me demitido, mesma onde eu fui tratado como lixo por querer enterrar minha mãe, a mesma onde meus colegas viraram a cara, onde meu chefe me humilhou publicamente. Eles eram apenas uma das subsidiárias do império onde agora eu tinha poder de veto. Momento, o sangue subiu. Eu queria fazer justiça com as próprias mãos. Queria entrar naquele araque e gritar. Queria demitir, um por um. Mas segurei. Porque minha mãe não teria feito isso. Ela teria agido com estratégia. Então fiz diferente. Usei minha posição na holding para influenciar decisões discretas. Corte orçamentário aqui, uma mudança administrativa ali. E quando o momento foi certo, uma fusão, a empresa que me demitiu seria incorporada e uma nova diretoria seria escolhida. Adivinha quem foi nomeado presidente do Conselho de Integração? E no primeiro dia da nova gestão, entrei pela mesma porta de vidro onde antes precisei implorar por um aumento de salário mínimo. Os mesmos seguranças, o mesmo carpete, o mesmo cheiro de café barato. Mas agora, tudo era diferente. Porque naquela manhã, eu não era mais o funcionário dedicado e ignorado. Eu era o nome no crachá dourado, o dono. E cada olhar chocado que recebi foi como uma cicatriz sendo curada por dentro. A reunião foi marcada para as 9 da manhã. O comunicado interno avisava que toda a liderança da unidade matriz deveria estar presente para uma reformulação estratégica da diretoria. O arraque, a gerência, os coordenadores, todos estavam na sala,
vestidos formalmente ansiosos e desconfiados. Muitos ali estavam cientes de que algo grande estava prestes a acontecer, mas ninguém, absolutamente ninguém, imaginava quem entraria pela porta principal. Quando abri a porta e entrei com o advogado ao lado, o silêncio foi instantâneo. O antigo gerente, o mesmo que ignorou meu pedido de folga, que me dispensou por mensagem durante o funeral da minha mãe, empalideceu. Seus olhos arregalaram como se vissem um fantasma. Foi ele o primeiro a falar. André, o que você está fazendo aqui? Mantive a postura. Sem sorriso, sem arrogância, apenas sentei à cabeceira da mesa e disse: sou o novo presidente do Conselho de Integração da Mendes e Lacerda, e a partir de hoje estou conduzindo a reestruturação desta unidade. Um murmurinho tomou conta do ambiente. O gerente tentou se justificar, gaguejou frases desconexas. Mas, Volker foi desligado. Você abandonou o posto, a gente não sabia que sua mãe tinha morrido de verdade. E ali, ele cometeu seu segundo erro. Usar minha dor como desculpa. Me levantei, puxei da pasta a cópia da certidão de óbito, anexada à carta que eu havia enviado no dia da minha ausência, e coloquei sobre a mesa. Vocês sabiam, só escolheram ignorar. O clima na sala mudou. Ninguém conseguia sustentar o olhar. Os olhos da coordenadora de arranque se encheram de lágrimas. Ela sussurrou algo como me desculpa. A gente só seguiu ordens. Mas naquele momento desculpas não bastavam. Não porque eu quisesse vingança, mas porque aquilo não era apenas sobre mim. Era sobre todos os funcionários que um dia foram descartados por não parecerem úteis o suficiente. Era sobre respeito, justiça, dignidade. Peguei o microfone da sala de reunião e pedi que todos os funcionários da empresa fossem convocados ao auditório. 1 hora depois, diante de quase 200 pessoas, contei a verdade. Falei sobre minha mãe, sobre minha demissão, sobre o cofre, a chave, a holding. Cada palavra minha era recebida com espanto, indignação e, em alguns casos, admiração. Quando terminei, anunciei a nova política de gestão, valorização do funcionário, escuta ativa, revisão de todos os processos de desligamento dos últimos 2 anos. E, por fim, anunciei que o antigo gerente e a equipe responsável pela minha demissão estavam sendo desligados imediatamente, com todos os direitos garantidos por lei, mas com a consciência de que suas ações tiveram consequências. O momento mais simbólico de todos veio no fim daquele dia. Entrei na antiga sala onde costumava sentar num canto apertado, com uma pilha de planilhas sobre a mesa e ar-condicionado estragado. Olhei para a cadeira onde passei anos tentando agradar. E então, vi, no reflexo da janela, a nova placa na porta da sala. Diretoria Geral, André Silva. Respirei fundo. Não era só sobre sentar na cadeira. Era sobre entender que eu não estava ali por sorte. Eu estava ali porque alguém acreditou em mim antes de mim mesmo. Alguém que me criou sozinho, que batalhou silenciosamente para deixar algo mais do que lembranças. Minha mãe não só me deu a vida, ela me deu um destino. E naquele momento, olhando tudo que havia mudado, eu soube. Ela ainda estava comigo. As semanas seguintes foram um turbilhão de reuniões, reestruturações e visitas às unidades do grupo. Cada dia revelava algo novo. Processos ineficientes, lideranças tóxicas, talentos desperdiçados. Eu me comprometi a reconstruir a empresa por dentro, como minha mãe teria feito. Não com vingança, mas com visão. E foi justamente nessa busca por recomeço que encontrei o último presente dela. Em meio aos documentos antigos digitalizados pela equipe de compliance, um nome me chamou a atenção. Projeto Essência. Era um plano de estruturação interna que ela mesma havia desenvolvido anos atrás, quando ainda era contadora da holding. O projeto propunha que cada unidade mantivesse uma cultura própria, mas conectada por valores humanos, empatia, integridade e reconhecimento. Nunca foi implantado. Havia sido arquivado por não ser compatível com a realidade operacional, segundo a anotação do antigo diretor executivo. Mas agora, eu tinha o poder de fazer diferente. A primeira ação que tomei foi reativar esse projeto, batizando o plano de integração com o nome da minha mãe, Plano Helena. E mais do que isso, destinei parte dos lucros da empresa para um fundo de apoio aos funcionários que perdem familiares, garantindo que ninguém mais precisasse escolher entre o luto e o emprego. Ver os rostos dos colaboradores ao ouvirem isso foi algo que não consigo descrever. Gente que nunca foi vista sendo finalmente ouvida. E isso me deu um tipo de paz que nem a vingança mais doce conseguiria entregar. Mas entre todos os momentos marcantes dessa virada, um deles se destaca. Foi numa tarde chuvosa, quando fui chamado à recepção. Um senhor queria falar comigo. Quando desci, dei de cara com o ex-diretor financeiro, o homem que me demitiu por mensagem. Ele estava com o rosto abatido, a voz mais baixa do que eu jamais ouvira.
Disse que havia perdido o cargo em outra empresa por conta da repercussão da minha história. Disse que estava passando por dificuldades. E então me pediu uma vaga, uma oportunidade qualquer. Eu o encarei por alguns segundos, ou mesmo, que me desumanizou, agora pedia dignidade, mas eu já havia entendido que a maior vitória não era destruir ninguém, era crescer sem precisar pisar. Então indiquei que ele deixasse um currículo na recepção, como qualquer outro. Ele agradeceu, envergonhado, e saiu. Nunca mais voltou. Alguns dias depois deixaram uma carta para mim na portaria. Era dele. Dizia que ver meu crescimento havia o feito refletir sobre as escolhas da própria vida, que não esperava perdão, mas reconhecia o erro. E no fim, ele escreveu uma frase que não sai da minha cabeça até hoje. Naquele dia, você perdeu sua mãe. Mas naquele mesmo dia, nasceu um líder. Guardei a carta em uma pasta onde mantenho os registros mais importantes da empresa. Não por apego ao passado, mas para nunca esquecer o que me trouxe até aqui. Às vezes a vida precisa tirar tudo de você para te mostrar do que você é feito. Eu perdi minha única família, fui humilhado, descartado e ignorado. Mas herdei coragem, herdei visão, herdei valores que dinheiro nenhum compra. E transformei isso em algo maior. Hoje, quando entro na sede da empresa e vejo meu nome na parede, não penso no poder, penso na promessa, a de nunca permitir que a dignidade de alguém seja tratada como obstáculo. Porque ninguém deve ser punido por sentir porco, por enterrar quem ama. Talvez minha mãe soubesse, lá atrás, que o mundo seria cruel comigo. Talvez por isso ela tenha me deixado não só uma chave, mas um mapa. E hoje eu entendo, a verdadeira herança que recebi foi aprender a levantar quando tudo me empurra pro chão. E se você que está me ouvindo agora também já foi pisado, descartado ou invisível, guarda isso com você. O jogo vira. Às vezes ele vira devagar, em silêncio. Mas vira, e quando virar, que você também saiba usar sua dor como ponte, não como prisão. Porque quando a vida te derruba, ela não está te destruindo. Ela está te dando espaço para você construir algo novo, menos com suas próprias mãos. E acredite, quando você faz isso com verdade, até quem riu de você vai precisar aprender a te aplaudir.